O que você sacrificaria para proteger algo que nunca foi realmente seu? E o que arriscaria para manter alguém que nunca deveria ficar? Esta história mostra que espera, não importa quão longa ou dolorosa seja, pode absolutamente valer a pena. A carta chegou numa terça-feira, o que Eleanor Ashby diria mais tarde ter sido a coisa menos dramática de toda a situação. Ela a leu 2 vezes parada no corredor do seu pequeno apartamento em Edimburgo, ainda vestindo o casaco. Um contrato de 12 semanas, hospedagem e alimentação incluídas. A tarefa: catalogar, restaurar e preparar para leilão o conteúdo de Kingsford Hall, uma propriedade rural nas Sottit Borders que permanecia praticamente intocada desde a morte da antiga proprietária. O pagamento era suficiente para cobrir 6 meses de aluguel. Eleanor era restauradora. Passará 8 anos restaurando coisas das quais outras pessoas haviam desistido. Ela aceitou antes mesmo de terminar a segunda leitura. O que a carta não mencionava era Daniel Kingsford. Ela o conheceu na entrada de Cascalho, na tarde em que chegou. Ele estava ao lado de um Land Rover empoeirado, olhando para a casa da maneira como as pessoas olham para um problema que não conseguem resolver. Era alto, estava vestido de forma um pouco inadequada para o frio e carregava a expressão particular de um homem que não dormia bem havia algum tempo. Apresentou-se como Daniel Kingsford, o proprietário. Apertou sua mão com a eficiência de alguém conduzindo uma reunião de negócios no lugar errado. Ele disse que o objetivo era simples. A propriedade precisava ser esvaziada, avaliada e vendida até o fim do ano. Havia contratado uma casa de leilões em Londres. Havia contratado um advogado. Havia contratado Eleanor. Todo mundo tinha uma função. A função dele, aparentemente, era não atrapalhar. Eleanor desempacotou seus equipamentos em um quarto que cheirava a fumaça de lenha e papel antigo, e começou. Kingsford Hall era extraordinária. Não no sentido brilhante e glamouroso das revistas, mas da maneira que realmente importava. Cada cômodo guardava evidências de uma vida vivida com cuidado e profundo sentimento. A falecida Margaret Kingsford, a avó de Daniel, também havia sido restauradora têxtil. A ironia não passou despercebida por Eleanor. A coleção de Margaret incluía tapeçarias flamengas, bordados vitorianos e 3 salas cheias de livros anotados à mão que faziam as mãos de Eleanor tremerem só de segurá-los. Daniel ia e vinha durante aquelas 2 primeiras semanas. Passava a maior parte do tempo no escritório da propriedade entre planilhas e telefonemas. Eleanor cruzava com ele nos corredores e ele apenas assentia, perguntava se ela precisava de algo e desaparecia de novo. Era educado da mesma forma que um concierge de hotel é educado. Presente, mas inacessível. Então, certa noite, ela o encontrou na biblioteca. Ele estava sentado no chão com uma caixa de fotografias no colo, sem fazer nada. Apenas sentado. Levantou os olhos quando ela entrou e, por um instante desprotegido, Eleanor reconheceu imediatamente algo em seu rosto, o cansaço específico de alguém que se mantém extremamente ocupado para evitar sentir algo grande demais. Ela se sentou diante dele. Não perguntou o que havia acontecido. Pegou uma fotografia da borda da caixa e a observou. Um garoto, talvez com 10 anos, no jardim ao lado de uma mulher mais velha. Os dois riam de alguma coisa fora do enquadramento. "Esse é você?" ela disse. Não era uma pergunta. Ele respondeu que sim. E então, porque aparentemente a biblioteca naquele horário tinha um efeito particular sobre as pessoas, começou a falar. Contou que passará todos os verões em Kingsford até os 17 anos, que sua avó era a pessoa mais competente que já conhecera, que, quando ela morreu 8 meses antes, deixou-lhe a propriedade e nada mais, nenhuma instrução, nenhuma carta, nenhuma indicação do que queria que ele fizesse com aquilo. Ele presumiu que ela queria que vendesse tudo. A manutenção era impossível sozinho. Ele administrava uma empresa de engenharia estrutural em Glasgow. Tinha uma vida que não tinha nada a ver com aquele lugar. Eleanor ouviu. Quando ele terminou, ela disse que a casa não parecia um lugar que alguém quisesse fazer desaparecer. Ele a observou por um momento. Depois fechou a caixa e lhe desejou boa noite. Depois disso, algo mudou. Foi gradual. E nenhum dos dois deu nome àquilo. Ele começou a aparecer em horários diferentes, não para verificar o progresso, mas para perguntar o que ela havia encontrado.
Ela lhe mostrava coisas. Um conjunto de mapas costurados à mão que sua avó havia feito dos jardins da propriedade em diferentes décadas, registrando como a paisagem mudará ao longo do tempo. Uma coleção de correspondências entre Margaret e um círculo de restauradoras de toda a Europa ao longo de 40 anos. Uma pequena pintura a óleo escondida atrás de um guarda-roupa em um dos quartos superiores, aparentemente comum, mas Eleanor reconheceu as pinceladas e ficou completamente imóvel por um longo tempo. Ele percebeu. Perguntou o que havia de errado. Ela respondeu que precisava fazer algumas ligações. 3 dias depois, tinha a resposta. A pintura não deveria estar ali. Fora registrada como desaparecida de uma coleção particular na Bélgica em 1971. Não havia acusações nem escândalo, mas a história estava incompleta de um jeito que deixava Eleanor desconfortável. Ela ainda não sabia como a obra havia ido parar naquela casa. E até descobrir, não poderia incluí-la no leilão de consciência tranquila. Ela contou tudo a Daniel. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse que sua avó passará 2 anos na Bélgica no fim da década de 1960, trabalhando como restauradora para uma família rica. Pronunciou o nome da família lentamente, como se o estivesse lembrando pela primeira vez. Eleanor abriu seu caderno. O nome coincidia. Passaram a semana seguinte revisando juntos a correspondência profissional de Margaret. E foi ali que tudo mudou, não de forma dramática, nem com uma revelação que reescrevesse o passado, mas com algo mais silencioso e inquietante. Em uma pasta de 1969, encontraram documentos mostrando que Margaret havia sido a pessoa que identificara a pintura como danificada, a removerá para restauração e depois, segundo uma carta ambígua, fora informada de que ela havia sido destruída em um incêndio. O incêndio tinha sido real, outras 3 obras haviam se perdido. Mas a pintura não estava na casa naquela noite. Margaret a levará para a restauração na semana anterior. Ela a salvara sem saber o que fazer depois com aquela verdade. A família se desfez após o incêndio. Não havia uma pessoa específica para quem devolvê-la. Margaret guardou a pintura por 50 anos não por ganância, disse Eleanor com cuidado, mas porque não sabia mais o que fazer com ela. Daniel ficou refletindo sobre aquilo por um longo tempo. Acho que ela guardou muitas coisas com as quais não sabia o que fazer, disse finalmente. Eleanor olhou para ele e entendeu que ele não estava falando apenas da pintura. Ela o ajudou a entrar em contato com os descendentes da família belga por meio de um pesquisador de procedência em quem confiava. O processo levaria meses. A pintura precisaria permanecer ali até tudo ser resolvido. O que significava que o cronograma do leilão estava comprometido. O que significava que a venda até o fim do ano já não seria possível. Ele deveria estar frustrado. Em vez disso, pela primeira vez desde que ela chegará, parecia um pouco menos um homem tentando fugir de alguma coisa. Naquela noite, jantaram juntos pela primeira vez. Não foi planejado. Ela estava esquentando sopa na cozinha quando ele entrou, e pareceu desnecessário para ambos fingirem que preferiam comer sozinhos. Ela descobriu que ele havia se mudado para Glasgow aos 17 anos, depois da separação dos pais, que não voltará a Kingsford uma única vez em 11 anos, que convencera a si mesmo de que era por causa do trabalho, da distância, da praticidade. Repetira essa história tantas vezes que deixou de questioná-la. Ela disse que entendia. Contou que fizera a mesma coisa após a morte da mãe, 5 anos antes. Continuou trabalhando, continuou em movimento, tornou-se indispensável às histórias de outras pessoas porque não conseguia enfrentar a própria. Tornará-se muito boa em restaurar coisas que pertenciam aos outros. Ele a olhou da maneira como as pessoas olham para alguém que acabou de dizer uma verdade importante. As semanas seguintes tiveram aquela qualidade do tempo que parece passar muito devagar e, ao mesmo tempo, impossível de segurar. Caminhavam pelos jardins no fim da tarde. Ela lhe mostrava o que havia encontrado. Ele lhe contava coisas sobre a casa que não estavam registradas em lugar nenhum, pequenos detalhes, como a forma específica com que os degraus rangiam ou a maneira como a luz atravessava o corredor superior em janeiro. Coisas que existiam apenas na memória dele. Eleanor tinha consciência, com uma clareza quase desconfortável, de que estava se apaixonando por ele. Também sabia que seu contrato tinha data para acabar, e que ele dissera, mais de uma vez, que precisava voltar para a sua vida real. Ela não se permitiu acreditar que aquilo pudesse levar a algum lugar. Não era um medo nascido da baixa autoestima. Era um padrão que reconhecia em si mesma,
a maneira como conseguia estar completamente presente em um lugar, completamente necessária, e depois partir sem olhar para trás porque sempre era a história de outra pessoa. Durante muito tempo confundira profissionalismo com autoproteção. No começo de dezembro, ele lhe contou que havia aceitado uma oferta pela propriedade. Não viera do leilão. Era de um comprador privado. Uma fundação de preservação que queria transformar Kingsford em um centro de estudos dedicado ao patrimônio têxtil. A coleção permaneceria ali. A casa permaneceria ali. O trabalho de Margaret se tornaria a base de algo duradouro. Eleanor ficou completamente imóvel quando ele contou. Ele explicou que o cronograma significava que a venda seria concluída em fevereiro, o que significava que precisava de alguém qualificado para supervisionar a transição, a catalogação da coleção permanente e a criação do arquivo. Um cargo de longo prazo, pelo menos 18 meses. Ele não a olhava como alguém olha para uma funcionária enquanto dizia aquilo. Ela perguntou por que ele mudará de ideia sobre vender. Ele permaneceu em silêncio por um instante. Depois disse que passará 11 anos convencendo a si mesmo de que distância era a mesma coisa que liberdade, que deixar coisas para trás era a mesma coisa que seguir em frente. Disse que alguém recentemente deixará muito claro para ele, sem nunca dizer diretamente, que as coisas que abandonamos não desaparecem de verdade. Elas apenas esperam. Ela perguntou se ele estava oferecendo um emprego. Ele respondeu que sim. E então, por que aparentemente decidirá parar de ser cuidadoso? Disse que também esperava que ela considerasse ficar por razões que não tinham nada a ver com a coleção. A resposta que ela deu não foi imediata. Levou 3 dias inteiros, e precisava deles. Não porque estivesse em dúvida, mas porque queria ter certeza de que estava dizendo sim pelos motivos certos. Não porque fosse necessária. Não porque o lugar fosse extraordinário ou o trabalho significativo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, queria estar em um lugar específico, com uma pessoa específica, e não tinha medo do que aquilo significava. Ela disse sim numa quinta-feira de manhã na cozinha, tomando café enquanto a neve caía do lado de fora da janela daquela maneira suave e particular das Borders, como se não tivesse pressa alguma. Ele riu, uma risada verdadeira, um pouco desajeitada, e ela pensou que aquilo provavelmente era a coisa mais importante que tinha visto em toda a casa. A pintura foi devolvida à família belga na primavera seguinte, acompanhada de toda a documentação e de uma carta de Daniel explicando sua história com honestidade e sem desculpas. A família respondeu. Estavam agradecidos. Perguntaram se poderiam emprestá-la ao Centro de Estudos Kingsford para sua exposição inaugural. Eleanor e Daniel ficaram juntos no salão principal no dia em que a pintura foi pendurada na parede. Ela disse que parecia que ela sempre tivera que ser vista ali. Ele segurou a mão dela. E ela deixou.